Bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. Hoje é domingo, dia 18 de janeiro de 2026. E até aqui, no ano de 2026, eu, você e a torcida do Flamengo, do Corinthians e do Cruzeiro vem levando a vida de forma automática e mecânica, criando situações para prosperar, vencer, talvez engordar, emagrecer, ganhar dinheiro, mudar de emprego, criar um novo trabalho, vencer o que a humanidade busca: vencer o tempo e o dinheiro. As duas maiores desculpas que existem no mundo. E, segundo um amigo milionário, pessoas que reclamam do tempo e de dinheiro é porque não gerenciam a própria vida. E você não precisa gerenciar a sua vida, você só precisa gerenciar o tempo e o dinheiro. E como humanamente falando é impossível gerenciar o tempo, você pode gerenciar as suas ações diante do tempo. E como você faz isso? Primeiramente, vencendo o seu automático. E é sobre isso esse nosso bate-papo aqui nessa tarde de domingo, sobre o jeito que você terminou sendo na vida, sendo alguém preso nos muros da prisão construída pela maneira que você ouve a vida. Alguém dirigido por parecer bem, evitar parecer mal, viver no mar de opiniões que você cria sobre você mesmo e os outros, e sempre se justificar, está certo, ficar na plateia falando sobre o que você deveria ou não deveria estar fazendo. E se você não faz isso de forma automática e mecânica, você está ganhando na vida ao compensar quem ou quem você decidiu que nunca poderia ser, adaptando-se ao mundo onde algo errado aqui, aonde você não pertence, onde você está por sua conta. Isso é tudo que existe. E você se dá muito bem dentro dos muros dessa prisão. Tem um ditado que diz: a massa de homens leva uma vida de desespero silencioso. O que é chamado de resignação é desespero confirmado. E da cidade desesperada você vai para o país desesperado. E tem que se consolar com a bravura de ratos ou mascarados. E é um desespero estereotipado, mas consciente. E está oculto mesmo chamado sobre os jogos e diversões da humanidade. E não há diversão neles. Porque isso vem depois do trabalho. A maioria dos homens leva uma vida de desespero silencioso e vai pro túmulo com a música ainda dentro deles. Você pode ver sua vida a partir daquilo que eu estou trazendo. E se você tem esperança de mudar, você não vai mudar. Você nunca vai mudar. Se você estiver disposto a abrir mão do seu vício de tentar mudar, você estaria presente à armadilha inevitável da sua vida. Você pode até se contorcer diante do que eu estou falando, porque é desespero. Quanto mais você tenta sair da armadilha chamada vida, mais ela se fecha. É como algemas. A única saída é entender que você está preso, presa, e não há saída. Se você observar nesse momento, você está preso, presa dentro dos muros da prisão que você terminou sendo. Bem aqui, agora mesmo. Para! Observe o que está acontecendo onde você está agora. Isso está acontecendo o tempo todo. Enquanto você vai pela vida. Existem máquinas que comandam a sua vida. Você passa a vida sendo você, passando pela vida em um mundo pela maneira como você terminou sendo, de forma automática e mecânica. Algo acontece e você reage automaticamente. E a maior parte do que eu e você reagimos não é real, nem acontece. São histórias sobre os fatos que nós contamos. Descubra por você o que eu estou trazendo aqui, falando. É mecanismo. Mecanismo, mecanismo, mecanismo. Isso é o que você chama de vida. É o que a gente chama de passar pela vida sem alegria real e sem a felicidade real, ou uma transformação real. E de vez em quando tem um momento de exceção. E a exceção apenas confirma a regra. A maior parte da sua vida é apenas mecanismo após mecanismo, após mecanismo, após mecanismo. Mesmo quando a vida é boa e você está ganhando com ela, é só um mecanismo. A sua fórmula de vencer agindo. Você consegue entender o que eu estou trazendo para você? É tudo automático e mecânico. A maioria dos quais eu, você, ninguém tem voz ou escolha. Vou dar o exemplo das baratas, um dos animais mais bem-sucedidos do mundo. Estão aqui desde a época dos dinossauros. Milhões de anos. Estão por toda parte, por todo lugar. São criaturas biológicas puramente mecanicistas.
Elas não podem funcionar fora do seu mecanismo. Elas são constituídas por alguns algoritmos. Abriu a porta da geladeira, acendeu a luz, ela corre e se esconde automaticamente. Apagou a luz, ela volta a se mexer. Não, elas não estão tentando entender a vida, o que fazer, escolhendo, planejando, criando um diário, visitando um psicólogo. Assim como a barata, a sua vida é automática e mecânica. Você faz A quando o B acontece, você reage a D quando o Y acontece. Tudo de forma mecânica e automática, reagindo à vida. Reação biológica, algorítmica e mecânica. E não tem nada de errado nisso. A única diferença entre eu, você e uma barata é que quando algo não funciona, elas não fazem yoga, elas não vão para academia. Entende? Aquilo que você chama de vida é um mecanismo de estímulo e resposta. Isso é tudo que há. Todo o resto é história. Todos nós, seres humanos, vivemos reagindo à vida. E nem nos damos conta. Nem o que você reage está lá. A sua vida é absurda. Tão claramente falso e ilógico ao ponto de ser ridículo. Você está vivendo mecanicamente o significado em que você pousou quando você era criança, o significado que você vai dando a fatos. E quanto mais absurdo foi a sua vida na infância, mais absurdo é o significado de que você traz, o contexto que você cria. E você pensa que está vivendo a vida e não está. Você é uma máquina. E o que ainda é mais absurdo é que você acredita que isso pode mudar. Não. Você acha que você vai se transformar numa máquina menor? É como se um Fiat quisesse virar uma Lamborghini. É um absurdo. Um carro é um carro, que é um carro, que é um carro. É uma máquina. Às vezes alguém traz uma informação para você e você reage. E você acha que se você tiver a vida do teu vizinho, sua vida vai funcionar? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver um bom relacionamento, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário. É só a máquina absurda, como se fosse real. É tudo maquinário e não há ninguém em casa. Toda a sua vida é estímulo e resposta. Sabe qual é a diferença entre você e uma pedra rolando de uma montanha? Qual é a diferença se eu se jogasse você e a pedra? A diferença é que você reclamaria durante a descida. Você está no automático, vivendo o absurdo de significado que você criou e você passa pela vida acreditando que a vida é o que você acredita que ela significa. Isso é um absurdo. Perceba que a vida não significa o que você a faz significar. Aliás, não tem nenhum significado sobre a vida. Apenas o absurdo da história que você cria, o contexto que você vive. E a sua mente é uma máquina de produzir significados. Qual é a máquina que você é? O que está aí? O que que é o seu cérebro? O seu cérebro é uma máquina de produzir significados, uma máquina de produzir significados cuspindo histórias e dramas. E o pior, acreditando neles. Isso acontece o tempo todo. Você pode deixar a vida ser sem explicar? Você consegue deixar algo acontecer sem dizer, ah, que droga, que raiva, ah, por que isso acontece comigo? Ou tentar se justificar ou defender algo sobre a vida? E aqui está a questão. Tem algum significado no mecanismo? Não. Há o significado numa máquina de fazer pão? Não. E aqui tem algo que eu quero que você entenda. Você é uma máquina e a vida em si não tem significado algum. Eu vou repetir para você, para que você entenda. Você é uma máquina. O seu cérebro produz história e nunca isso vai mudar. E não tem esperança. E se você acha que isso é tudo, a sua vida não tendo sentido algum, não é. A própria vida em si não tem sentido nenhum. Não tem sentido na vida, a não ser aquele que você acredita ter dado, que também não é real. Quando você olha para o pôr do sol e fala que sol lindo, você está lá na praia e olha o pôr do sol, mas não tem beleza naquilo, não tem beleza na natureza. O pôr do sol que é o pôr do sol, a natureza que é a natureza. E você vai pela vida fazendo isso. Nos relacionamentos, no trabalho, na vida, o significado que você dá para aquilo.
E você está certo sobre isso. Eu mesmo com o significado que você dá a ser feliz, a ser amado, a qualquer coisa, a ter sucesso, a ter valor diante da vida. Você vai pela vida como se tivesse descoberto o verdadeiro significado da vida. E o verdadeiro significado que existe na vida é que não tem significado algum. E o significado que você faz significar é o que significa somente para você. Há uma enorme quantidade de coisas enganosas na sua vida. Ao tentar desesperadamente ter sucesso, aceitar, ou tentar descobrir algo, e você passa a identificar que tudo que a gente cria simplesmente não é real. É real para mim, é real para você. Só que observa e veja se você pode descobrir nessa conversa que não tem nenhum significado no que você faz significar. A vida não só não significa nada, como também não significa o que você fez significar. E a vida não significa o que qualquer um tenta fazer com que ela signifique ou com que você faça ela significar. A vida em si só é somente isso. E o significado com o qual você interage não existe na vida, não está lá. Aonde está tudo que você faz significar? Bem aí, aonde você está. E sempre foi. Embora você passa pela vida fazendo a vida significar alguma coisa, são contextos que você cria e lá fora não tem nada. Perceba isso. Todo o significado que você cria é aquilo que você atribui à vida. E a maior parte, todo o significado que você atribui à vida, à sua vida, se torna arbitrário. E não tem sentido nenhum. E as outras vidas são máquinas de significação. O cérebro que está criando isso o tempo todo. E todos vão pela vida criando isso, achando que é uma realidade. Então, se você está na busca para algum significado na vida, a vida não tem significado algum. Não tem significado oculto. A vida acontece agora e isso é real. O agora é real, o resto é história. Você vive mais na história do que no real. Ou seja, você nunca está presente. Agora é tudo o que há. E o que torna isso tão maluco e o que te deixa insatisfeito na vida é que você vive a sua vida como se isso não fosse isso. E aí você fala: não, a vida não é isso. Tem que ter sentido. Não, não tem. Tira proveito do que eu estou falando enquanto você vai aprendendo pela vida. Perceba e descubra, passando pela vida como não é isso, tentando desesperadamente chegar a algum lugar em que nunca você vai poder chegar. Olha para a sua vida, perceba as pessoas ao seu redor, seus amigos, familiares. Todo mundo vai pela vida, não é isso. Não, não, não é isso, não é esse casamento. Não, 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 não é esse relacionamento. Tem que ser um relacionamento melhor. Não, 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 não é esse corpo. Eu tenho que ir para academia e ter um corpo melhor. Não, não, não é esse rosto. Eu preciso fazer uma plástica. Não, não, não é esse cabelo. Eu preciso fazer uma chapinha. Olha para as pessoas que estão do seu lado, reclamando de tudo e de todos, dizendo que existe gente boa, que existe gente má. Não existe gente boa e gente má. Existe gente vivendo dentro dos seus contextos, acreditando que esse contexto é verdadeiro. E essa é a maneira como passamos pela vida. E a propósito, não existe contexto. O contexto é criado pelo seu cérebro e é onde você pousa como o avião pousa. O avião nasceu para ficar no alto, mas ele pousa em algum lugar. Onde você está pousando? E onde você pousa é aonde é o teu limite. E é assim que você termina sendo. E a sua vida é isso. E é assim que acontece. E todo o resto é uma ilusão. Tudo que existe é isso. Não tem resposta. Não tem para onde ir. O que existe é agora. E agora não significa nada. A vida não tem sentido. E esse é o grande lance. Mas, Fábio, eu posso dar um sentido para a minha vida? Mas esse sentido é seu. E quando você tenta impor ele sobre a vida de alguém, simplesmente não funciona. Porque o outro também é uma máquina de busca por sentidos. E qual é o verdadeiro sentido da vida? É descobrir que a vida não tem significado e a vida é nada. É a ilusão do passado e do futuro. Não existe passado, não há futuro. Ontem e amanhã não existe, exceto em comunicação. Tudo que é o agora. E você vai na conversa do agora como se a conversa do agora fosse agora.
Excesso de passado é depressão, excesso de futuro é ansiedade. Ou você está ansioso ou você está depressivo. E não tem nada para fazer e nada a dizer. É você se permitir a chegar a nada antes que qualquer coisa seja possível. E quando você se toma por conta do que eu estou trazendo, você se descobre. Tem um poeta que ele trouxe o seguinte: o que te pegou foi nada, e nada exatamente como qualquer um que viva, algum corpo morto, como até mesmo um poeta, poderia dificilmente expressar. O que ele diz é o que te derruba, não é, por exemplo, o saber. A vida é um fracasso, mesmo sentir como tudo, sonhar, esperar, suplicar por meses, semanas, dias e anos, e é menos do que nada. O que poderia ter sido alguma coisa, o que pegou foi nada. Criar uma condição de nada permite criar, ou de uma forma um pouco diferente, do outro lado do nada está tudo. Quando você pode se posicionar em nada, o que existe como uma possibilidade é tudo. Aqui, em nada, é realmente onde a vida começa. Perceba que o que você é realmente é nada. Nada como um espaço em que a vida ocorre. Depois que você nasce, esse espaço para a vida ocorrer é preenchido muito rápido e você esquece quem você realmente é. Se você está no nada, dado pela vida vazia e sem sentido, o que tem nesse espaço é você criar o que você quiser. O nada é criado a partir do tudo e o tudo é criado a partir do nada, e a vida não tem sentido. E o que eu estou te trazendo é a presença que você pode criar um novo domínio de possibilidades para a sua vida. Aos ainda não nascidos, não há significância. Cuidado com a vida. Eu peguei vida. Eu me contagiei com vida. Eu era um fiapo de nada, indiferenciado. Então, um pequeno olho mágico se abriu de repente. Luz e som adentraram. Vozes começaram a descrever ao meu entorno. Nada do que eles disseram podia ser contestado. Eles disseram que eu era um garoto chamado Hubert e que era isso. Eles disseram que o ano era 1932 e que era isso. Eles disseram que eu estava na cidade de Michigan, em Ohio, e que era isso. Eles nunca se calaram. Ano após ano, eles empilhando detalhe em cima de detalhe. Eles ainda fazem isso. Você sabe o que eles dizem agora? Eles dizem que o ano é 1982 e que eu tenho 50 anos. E blá, blá, blá. É isso que a gente faz, luta. Por quê? Porque assim como ele, você faz com que a vida signifique algo. E quando você faz que a vida signifique algo, ela não significa o que você criou. Ela significa para você, mas em si, inerentemente vazia é a vida. E até que você entender que a vida não significa nada, e que não significa nada, que a vida não significa nada, você não pode estar profundamente relacionado com a vida. A vida é vazia e sem significado e não tem sentido algum. Tudo o que existe é isso e nada. Quando você começa a entender, perceber, você fica presente à vida e você silencia. E quando você silencia, você é a vida, porque o silêncio é Deus. Sim. O que é Deus? O silêncio. E disse: haja luz, e houve luz. As crianças entendem isso. Já viu? Você chega nas crianças e pergunta: o que que você fez o dia todo? E ela fala: nada. E realmente não é nada para eles. E aí você tenta fazer com que eles tragam um significado. Como assim, filho? Você não fez nada o dia todo? William Shakespeare disse: amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Arrasta-se em pequenos passos, dias após dias, até a última sílaba do tempo gravado. E todos os nossos ontem iluminaram aos todos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, apaga-te, tocha fugaz. A vida não é mais que uma sombra ambulante, um pobre jogador que pavoneia e se aflige durante a sua hora no palco. E daí não é mais ouvido. É uma fábula, contada por um idiota, cheia de som e fúria, não significando nada. A propósito, onde estão as obrigações e os fardos da vida? Você está aqui assistindo, ouvindo e criando significado sobre o que eu estou falando. E aquilo que você escolhe ser importante na tua vida é o que você escolheu e tem importância para você. Agora, você vive em um mundo em que você vive no contexto, em que você cria o seu contexto e vive sobre ele e acredita nele e ainda acha que ele é verdade. Seja livre,
liberdade. E a liberdade mora em você entender e captar que a vida não tem sentido. E que o sentido que você cria para ela não é verdadeiro ou absoluto. É o teu ponto. E todo ser humano representa um ponto. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. E não tem como se comprovar. E isso também não é verdade. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e continue me acompanhando aqui, hoje, amanhã e sempre, no Diário do Fábio Fox. Enquanto houver amanhã. Até o próximo diário.